Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos explorar uma ideia tão poderosa que, sem que você percebesse, moldou a forma como você ama, a forma como você sente e, acima de tudo, a forma como você se vê. Uma ideia que se espalhou como uma febre pelo mundo todo. E se eu te dissesse que seu senso de identidade, aquela voz interior que você chama de eu, não é inteiramente sua? Que tal se eu te contasse que foi uma invenção, uma rebelião emocional que aconteceu há mais de 200 anos e da qual ainda não nos recuperamos? Pense um momento, uma ideia que te define. Esta é a história da febre do eu, o coração do romantismo. Não como você ouviu na escola com poemas chatos, mas como uma força caótica e global que ensinou a humanidade a sentir com uma intensidade nunca antes vista, da Alemanha à Pérsia. Uma verdadeira revolução da consciência. Antes de começar, queria contar algo sobre as imagens que vocês veem, pois, para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerá-las. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender a magnitude desta explosão, primeiro devemos viajar a um mundo sem eu. Antes do século XVIII, seu valor não residia em seu interior. Sua identidade era definida por sua família, seu Deus, seu rei ou sua comunidade. Você era uma peça em um grande mecanismo social e suas emoções pessoais eram em grande parte irrelevantes. O universo era um relógio perfeito, criado por um relojoeiro divino, e a razão era a ferramenta para entender seu funcionamento. O iluminismo nos deu ciência, ordem e progresso, mas a um custo silenciou o coração. A paixão, o caos e a emoção individual eram vistos como um erro no sistema, uma loucura que devia ser contida. Mas então na Alemanha algo se rompeu. Um grupo de jovens escritores e poetas se cansou daquele ordem asfixiante. A seu movimento chamaram de Sturm und Drang, que se traduz como tempestade e ímpeto. E foi exatamente isso, uma tempestade de emoções contra o frio castelo da razão. Eles declararam uma nova verdade. A experiência mais autêntica e humana não se encontrava na lógica, mas sim no sentimento puro, cru e muitas vezes contraditório. A alegria estática, a melancolia profunda, o amor que consome, essa era a verdadeira vida. O indivíduo e seu universo interior se converteram no centro de tudo. O grande catalisador desta rebelião foi Johann Wolfgang von Goethe. Seu romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther, não foi apenas um livro, foi um evento viral. Contava a história de um jovem artista consumido por um amor não correspondido a ponto do suicídio. Um relato que explorava o eu de uma forma radicalmente nova. O romance desencadeou uma histeria coletiva. Historiadores documentam que jovens por toda a Europa começaram a se vestir como Werther, com jaqueta azul e colete amarelo. E, de maneira mais trágica, provocou uma onda de suicídios por imitação, um fenômeno que os sociólogos de hoje ainda estudam. O poder de uma ideia era real e perigoso. O que Goethe fez foi validar o sofrimento pessoal. Ele disse ao mundo que seus sentimentos, por mais obscuros que fossem, eram importantes. De fato, eram a prova de que você estava vivo. O eu melancólico e atormentado não era um defeito, mas uma marca de profundidade e sensibilidade. Havia nascido o herói romântico. Enquanto isso, do outro lado do canal, na Inglaterra, a febre tomava uma forma diferente. Aqui, o eu não se encontrava no tormento social, mas em um lugar muito mais antigo e sagrado. A natureza. Poetas como William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge iniciaram uma peregrinação em direção ao selvagem. Para eles, a natureza não era apenas um conjunto de árvores e montanhas, era um espelho da alma humana. Um passeio pela floresta ou a contemplação de um lago não era um passatempo, era um ato espiritual. Era uma forma de conectar com uma verdade mais profunda dentro de si, longe do ruído corruptor da sociedade industrial. Wordsworth escreveu sobre como a vista de alguns narcisos podia encher seu coração de prazer, mesmo em momentos de solidão. A emoção recordada se convertia em poesia. O eu se nutria da memória e da beleza natural. A natureza era a catedral onde o indivíduo podia adorar a si mesmo. Esta ideia é tão potente que sobrevive até hoje. Quando dizemos que precisamos escapar para a natureza para nos encontrar, estamos, em essência, repetindo um credo romântico. Estamos buscando esse espelho da alma que eles descobriram há 2 séculos. É um legado direto de seu pensamento. Mas a febre não parou nas paisagens tranquilas. Na França, o eu se carregou de pólvora e se lançou às barricadas. A Revolução Francesa, com seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade, foi em muitos sentidos uma revolução romântica.
A ideia de que um indivíduo podia e devia derrubar um sistema injusto era puro romantismo político. Escritores como Victor Hugo pegaram essa energia e a imortalizaram. Em Os Miseráveis, os heróis não são reis nem nobres, são os marginalizados, os rebeldes, os amantes apaixonados. Personagens como Jean Valjean ou Fantine são puros eu românticos, guiados por sua consciência e seu coração contra a crueldade da sociedade. O romantismo francês nos ensinou que o eu não só sente, mas age. Tem uma responsabilidade moral de lutar pela justiça, de defender o oprimido. A paixão individual se converteu em um motor para a mudança social. Sua consciência pessoal podia e devia mudar o mundo. Uma ideia verdadeiramente revolucionária. Agora, é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque esta febre do eu não foi um fenômeno exclusivamente europeu. Enquanto no Ocidente se buscava o eu na rebeldia e na natureza no mundo persa, uma tradição milenar explorava a alma de uma maneira completamente distinta, mas paralela. Falo do sufismo, o ramo místico do Islã, e de seu poeta mais célebre, Rumi. Séculos antes dos românticos europeus, os poetas sufis já estavam obcecados com a jornada interior, com a relação pessoal e íntima entre o indivíduo e o divino. Era uma forma diferente de buscar o eu. Para Rumi, o amor não era apenas um sentimento humano, era a força que movia o universo. O eu não era algo para ser glorificado, mas para ser aniquilado, dissolvido em um amor tão grande que apagava a separação entre o amante e o amado, entre o ser humano e Deus. Um conceito de união total. Sua poesia utiliza a linguagem do amor romântico, fala do anseio, da dor da separação e do êxtase da união. Mas o amado é, em última instância, o divino. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você, escreveu Rumi. Assim como no romantismo de Werther, a dor é um portal para uma verdade mais profunda. Então temos dois caminhos que parecem opostos, mas que nascem da mesma necessidade. O eu romântico ocidental busca afirmar-se e gritar sua existência ao mundo. Em contrapartida, o eu do misticismo sufi busca transcender-se, perder-se em algo maior. No entanto, ambos colocam a experiência emocional e individual no centro absoluto do universo. Isso nos demonstra que o romantismo não foi apenas um movimento literário. Foi uma resposta humana global a uma pergunta fundamental. O que significa ser um indivíduo? Como navegamos nosso universo interior? Tanto um jovem alemão lendo Goethe quanto um místico persa lendo Rumi estavam na mesma busca. A febre se espalhou para todas as partes. Na Rússia, poetas como Pushkin e Lermontov criaram a figura do homem supérfluo, um herói romântico, alienado, inteligente e sensível demais para uma sociedade que não o compreende. Um eco direto do Werther de Goethe, mas com um sabor distintamente russo. Nos Estados Unidos, o transcendentalismo de Emerson e Thoreau foi uma versão americana do romantismo europeu. A autossuficiência, a intuição individual e a conexão com a natureza selvagem do Novo Mundo eram seus pilares. Confie em si mesmo, todo coração bate ao som dessa corda de ferro, escreveu Emerson. Mesmo na América Latina, o romantismo criou raízes misturando-se com as lutas pela independência. Os heróis nacionais eram muitas vezes figuras românticas, e a literatura usava a exaltação da paisagem local como uma forma de forjar uma nova identidade nacional, um eu coletivo e ao mesmo tempo individual. A ideia era contagiosa demais. A primazia da emoção, a santidade do indivíduo e a natureza como refúgio espiritual. Esses conceitos se converteram no sistema operacional da mente moderna. Tomamos como certo que devemos seguir nosso coração ou ser fiéis a nós mesmos. Essas são ideias puramente românticas. Agora chegamos à virada. Ao momento em que esta história de 200 anos se choca com sua realidade do século XXI, porque esta febre, a febre do eu, não desapareceu, de fato nunca foi tão forte. Simplesmente mutou, adaptando-se ao nosso novo mundo digital. Pense nisso. O que é uma rede social se não um palco global para a atuação do eu? Cada perfil, cada foto, cada status é uma declaração curada de nossa identidade. Aqui estou, este sou eu, estes são meus sentimentos, minhas experiências, meus gostos. É a apoteose do individualismo romântico. O herói romântico atormentado agora publica selfies melancólicas com filtros artísticos. A busca pela natureza selvagem de Wordsworth se converteu em fotos de viagens a lugares exóticos com etiquetas como Wanderlust, que é uma palavra alemã que significa desejo de viajar. A conexão é direta. A indústria do bem-estar e da autoajuda, que movimenta bilhões, baseia-se na promessa romântica de encontrar seu verdadeiro eu.
A meditação, o yoga, os livros de autoajuda, todos nos vendem a ideia de que há um ser autêntico e puro em nosso interior, esperando ser descoberto se apenas comprarmos o método correto. Estamos obcecados com a autenticidade, um valor supremo na era romântica. Queremos trabalhos que nos apaixonem, relacionamentos que nos completem e experiências que sejam genuínas. Rejeitamos o artificial, o corporativo, o imposto, em uma rebelião que é um eco direto do Sturm und Drang alemão. Mas esta herança tem um lado sombrio. A glorificação do eu também pode levar a um profundo narcisismo e a uma solidão paralisante. Se o indivíduo é o centro do universo, a comunidade se enfraquece. A pressão de ser único, especial e constantemente feliz é exaustiva. É a melancolia de Werther, mas em escala global. A cultura do cancelamento, por exemplo, pode ser vista como uma versão moderna do julgamento moral romântico. Julgamos as figuras públicas não por suas obras, mas pela autenticidade e pureza de seu eu. Buscamos a mancha em seu caráter e a paixão da multidão se desencadeia como nos romances de Victor Hugo. Então, da próxima vez que você sentir uma profunda necessidade de se expressar, de conectar com a natureza ou que se sentir incompreendido pela sociedade, lembre-se, você não está sozinho nesse sentimento. Você é parte de uma conversa de séculos. Está sentindo o eco da febre que definiu a era moderna. O romantismo não é um capítulo morto nos livros de história, é o ar que respiramos. É a linguagem que usamos para falar de nossas emoções mais profundas. Nos deu permissão para sentir, para ser complexos, para acreditar que nossa vida interior importa mais do que qualquer outra coisa. Nos legou um presente incrível, a ideia de que cada eu é um universo único e digno de ser explorado. Mas também nos deixou um fardo, o de encontrar sentido para esse universo, muitas vezes sozinho. É uma herança linda e ao mesmo tempo terrivelmente pesada. Desde a rebelião juvenil do Sturm und Drang até a busca mística de Rumi, passando pela natureza inglesa e as barricadas francesas, a busca do eu foi e continua sendo a grande aventura da humanidade. Uma febre que nos infectou a todos e nos fez quem somos. A invenção do eu romântico foi um ponto sem retorno. Antes, as pessoas sofriam, amavam e morriam, mas a ideia de que essas experiências pessoais eram o centro da existência humana era radical. Mudou a arte, a política e a psicologia para sempre. Nos ensinou uma nova linguagem para a alma. Pensemos na música. Compare a estrutura ordenada em matemática de Bach do período barroco com a explosão emocional e pessoal das sinfonias de Beethoven. Essa transição é o som do romantismo nascendo. É o eu tomando o controle da orquestra com suas paixões e tormentos. Ou na arte. O neoclassicismo prévio buscava a perfeição, o equilíbrio e os temas mitológicos. Os pintores românticos, como Caspar David Friedrich, pintaram paisagens que eram na realidade paisagens da alma. Suas figuras solitárias, diante da imensidão da natureza, são retratos do eu confrontando o infinito. O fascinante é como cada cultura adaptou esta febre à sua própria idiosincrasia. A melancolia alemã não é a mesma que a paixão revolucionária francesa, nem que o misticismo persa. O eu se vestiu com os trajes de cada nação, demonstrando sua incrível flexibilidade como ideia. Inclusive, o conceito de amor romântico, tal como o conhecemos, é em grande parte uma construção desta era. A ideia de que deve haver uma conexão de alma única, uma alma gêmea, e que este amor justifica quebrar as convenções sociais, é o motor de inúmeros romances e poemas românticos. Antes disso, o casamento era muitas vezes uma transação econômica ou social. O romantismo o reinventou como a máxima expressão do eu. Amar alguém se converteu em uma forma de se conhecer. Uma ideia que hoje domina por completo nossa cultura, desde os filmes de Hollywood até os aplicativos de namoro. Regressemos a essa conexão global. A poesia sufi de Hafez e Rumi se tornou extremamente popular na Europa durante o século XIX. O próprio Goethe ficou fascinado e escreveu seu Divã de Oriente e Ocidente como uma homenagem. Os maiores pensadores reconheceram que estavam na mesma conversa através dos séculos e das culturas. No coração da Pérsia, hoje Irã, a busca do eu tomou um caminho introspectivo e místico. Aqui a poesia não era um grito de rebelião contra a sociedade, mas um sussurro da alma ansiando unir-se com o divino. A emoção era o veículo para a transcendência espiritual. A figura do poeta como um ser quase profético, alguém que pode ver as verdades ocultas do universo através da intensidade de seu sentimento, é uma ideia que une o romântico europeu ao místico oriental. Ambos são exploradores dos mundos invisíveis que se escondem dentro de nós. E não podemos esquecer o lado sombrio e gótico do romantismo. Autores como Mary Shelley com Frankenstein ou Edgar Allan Poe exploraram os pesadelos do eu.
O que acontece quando a ambição individual se descontrola? Ou quando a mente se submerge na loucura e no horror? São as sombras inevitáveis da luz do individualismo. Frankenstein é a parábola romântica definitiva. Um cientista, Victor Frankenstein, em sua arrogante busca por conhecimento individual, cria um outro, um monstro que é a manifestação de seu próprio eu reprimido e solitário. É um aviso sobre os perigos de brincar de ser Deus, um tema central para os românticos? Assim, o romantismo nos deu as ferramentas para entender tanto nossos sonhos mais elevados quanto nossos pesadelos mais profundos. Nos ensinou a ver a beleza no imperfeito, o sublime no aterrorizante e o heróico no melancólico. Ampliou radicalmente o vocabulário da experiência humana. Considere como esta ideia impacta a sua vida diária. Quando você escolhe uma carreira baseando-se em sua paixão em vez da segurança, isso é romantismo. Quando você termina um relacionamento porque não se sente você mesmo, isso é romantismo. Quando você busca uma experiência de viagem autêntica, isso é romantismo. Somos, para o bem ou para o mal, os filhos desta revolução. Herdamos seu individualismo, seu anseio de transcendência e sua crença no poder redentor da emoção. Mas também herdamos seu potencial para a solidão e o narcisismo. A febre do eu continua correndo por nossas veias. Então, como lidamos com este legado? O primeiro passo é estarmos conscientes dele. Entender que muitas de nossas crenças mais profundas sobre nós mesmos não são verdades universais, mas ideias com uma história. Ideias que foram forjadas em um momento específico por razões específicas. Isso não lhes tira o valor. Pelo contrário, nos permite apreciar a incrível odisseia intelectual e emocional que nos trouxe até aqui. Nos dá um mapa para navegar nossa própria paisagem interior, reconhecendo as montanhas da paixão, os vales da melancolia e os rios da criatividade que os românticos mapearam pela primeira vez. Da próxima vez que você ouvir uma canção que o comova até as lágrimas, ou ouvir um pôr do sol que o deixe sem fôlego, ou sentir um amor tão forte que parece que vai quebrar seu peito, pare um momento. Reconheça essa sensação. É a febre romântica. É o legado de poetas rebeldes e místicos que o ensinaram a sentir assim. No fim, a busca do eu não tem um destino final, é uma jornada contínua. Os românticos não nos deram uma resposta, nos deram algo muito mais valioso, a pergunta e a permissão para empreender a busca. Uma busca que hoje cada um de nós continua à sua maneira. A exaltação do gênio individual, do artista como um ser torturado e excepcional, é outra das grandes exportações do romantismo. Antes, um artista era um artesão a serviço de um patrono ou da igreja. Depois, se converteu em um herói, um vidente, cuja única lealdade era para com sua própria visão interior. Esta ideia criou uma imensa pressão sobre os criativos de hoje. A expectativa de ser completamente original, de sofrer por sua arte e de canalizar uma verdade profunda. É um ideal romântico que pode ser tanto uma fonte de inspiração quanto de uma ansiedade esmagadora. Um padrão quase impossível de alcançar. Inclusive, a forma como concebemos a infância mudou. Antes, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Os românticos, como o filósofo Jean-Jacques Rousseau, as idealizaram como seres puros e inocentes, não corrompidos pela sociedade. A infância se converteu em um paraíso perdido que o eu adulto ansiava recuperar. Esta visão romântica da infância continua conosco. Modela nossa educação, nossas leis sobre proteção infantil e nossa nostalgia cultural por uma suposta inocência perdida. É outro dos fios invisíveis que conectam nosso presente com aquele estouro de ideias de 200 anos atrás. A ironia é que, ao buscar o autêntico, muitas vezes caímos na imitação. Os jovens que se vestiam como Werther no século XVIII são os antepassados dos influenciadores de hoje que adotam uma estética particular para projetar um eu específico. A performance da autenticidade é um paradoxo romântico. O romantismo, em sua essência, foi um movimento profundamente juvenil. Foi a primeira vez na história que a cultura juvenil, com sua rebeldia, seu idealismo e sua intensidade emocional, tomou o palco principal. Cada movimento contracultural desde então deve algo ao Sturm und Drang e à natureza, seu grande santuário. A ideia de proteger o meio ambiente tem raízes na veneração romântica pelo selvagem. Os primeiros ecologistas muitas vezes usavam uma linguagem que Wordsworth ou Thoreau teriam reconhecido, falando da natureza não em termos de recursos, mas de valor espiritual e estético.
Então, da próxima vez que você reciclar uma garrafa ou se preocupar com as mudanças climáticas, lembre-se de que parte desse impulso ético foi alimentado por poetas que viram em uma paisagem não só terra e água, mas o rosto do divino e um espelho de sua própria alma. A conexão é profunda. A jornada do eu é, portanto, um labirinto. Tem caminhos que levam à libertação, à criatividade e à conexão profunda. Mas também tem becos sem saída que conduzem ao narcisismo, à solidão e ao desespero. É o mapa da consciência moderna, com toda a sua luz e toda a sua escuridão? Desde o amor apaixonado que desafia a morte até a tranquila comunhão com uma árvore solitária. Desde a luta pela justiça social até a dissolução mística no todo. Todas estas são expressões da mesma febre, do mesmo intento de responder à pergunta mais humana de todas: quem sou eu? E essa pergunta, uma vez formulada com a força com que os românticos o fizeram, já não pôde ser ignorada. Instalou-se no coração de nossa civilização e continua batendo forte, impulsionando nossas melhores obras de arte e nossas mais profundas crises existenciais. O romantismo global nos ensinou que nossas geografias internas são tão vastas e dignas de exploração quanto qualquer continente na Terra. Nos deu a coragem de ser os heróis de nossas próprias histórias. Nos deu a linguagem para narrar nossa jornada interior. No fim, talvez o eu não seja algo que se encontra como um tesouro perdido. Talvez seja algo que se cria. Cria-se com cada escolha, com cada poema que nos comove, com cada paisagem que nos assombra, com cada amor que nos transforma. O romantismo não nos deu um destino, nos deu uma bússola e uma tela em branco. É a ideia de que sua vida pode ser sua maior obra de arte. Uma ideia libertadora e ao mesmo tempo aterrorizante. Mas é talvez o legado mais duradouro e poderoso desta febre global da qual falamos hoje, aquela que nos convenceu de que a experiência de estar vivo era, em si mesma, sagrada. Da próxima vez que você olhar as estrelas, não pense apenas na astronomia. Pense nos poetas românticos que viram nelas um reflexo de seus anseios infinitos. Nos místicos sufis que as viram como o véu do divino. Você está participando de uma tradição de assombro que nos conecta a todos. A influência é tão sutil que às vezes é invisível. Quando um político apela aos corações e mentes ou ao espírito da nação, ele está usando retórica romântica. A ideia da nação como uma entidade com uma alma e um destino coletivo é uma extrapolação do eu individual romântico. Esta busca incessante também alimenta a nossa cultura de consumo. Compramos produtos não por sua utilidade, mas pelo que dizem de nosso eu. Um café artesanal, um carro de uma marca específica, roupas de grife. São símbolos que usamos para construir e comunicar nossa identidade única. Inclusive na ciência, um campo aparentemente oposto à emoção, o espírito romântico persiste. O cientista solitário, impulsionado por uma paixão e curiosidade insaciáveis, que trabalha dia e noite para desvendar um segredo do universo, é uma figura profundamente romântica. É o explorador do desconhecido. Vimos como uma ideia, nascida da rebelião e da poesia, cruzou fronteiras, transformou culturas e redefiniu o que significa ser humano. Do tormento de Werther ao êxtase de Rumi, a humanidade embarcou em sua jornada mais íntima, a descoberta do eu. A história do romantismo global é, em última instância, nossa própria história. É a autobiografia de nossa mente moderna. Entendê-la é nos entendermos melhor, com nossas contradições, nossas paixões e nossa eterna busca por significado em um mundo complexo. Espero que esta jornada tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre por que você sente o que sente. Que você veja as pegadas destes poetas e pensadores em sua própria vida e que aprecie a complexidade do legado que todos nós herdamos. Em conclusão, a febre do eu nos ensinou que cada vida individual é uma epopeia, que na menor das emoções pode residir a maior das verdades, e que a busca de si mesmo, embora às vezes seja dolorosa, é a aventura mais valiosa que podemos empreender. Muito obrigado por me acompanhar nesta exploração tão profunda. A curiosidade e o tempo de vocês são o maior presente. Espero que tenham desfrutado desta análise tanto quanto eu desfrutei preparando-o para vocês. Se você gostou dessa jornada às profundezas da literatura e da psicologia, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossas próximas aventuras intelectuais. E me conte nos comentários de que forma esta febre do eu se manifesta em sua vida. Adoraria ler você.